Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início a essa série que a gente combinou de fazer sobre as principais patologias, sobre algumas dicas aí de autotratamento para ajudar vocês, ajudar a entender esse contexto todo sobre o que é dor, como surgem algumas coisas, enfim, tá? Antes de tudo, antes de às vezes passar dicas a vocês, a gente tem que entender algumas coisas. E hoje a gente vai iniciar falando sobre a coluna vertebral. O porquê a coluna? Porque ela é uma das regiões mais importantes, afinal ela comanda o corpo inteiro. Tá? Então não é porque você tem uma dor no ombro que o problema vai estar localizado no ombro. Não, às vezes pode ser sim uma alteração da região da coluna, no caso a cervical, e vice-versa, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa região nobre do nosso corpo. A gente vai falar um pouquinho das características, da anatomia, enfim, a gente vai comentar rapidinho aqui sobre ela. Então aqui eu tenho uma coluna vertebral, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho da sua divisão, ok? Ela é composta por 5 divisões. A primeira seria a região cervical, tá? Que compõe 7 vértebras. Vértebra é esse osso aqui, ó. Cada osso corresponde a uma vértebra. A região torácica, que compõe 12 vértebras. A região lombar, mais 5 vértebras. A região sacral, também mais 5 vértebras. E a região coxígea, também 4 vértebras. Essas duas regiões, tanto a sacral e a coxígea, são vértebras fundidas, ou seja, ela não tem o disco intervertebral no meio. Elas são realmente coladas uma na outra. E até por isso elas têm bem menos mobilidade. Falando agora das curvaturas da coluna, tá? A gente tem algumas curvaturas fisiológicas, ou seja, a gente nasce com elas. Lordose e cifose. No caso aqui, são 2 lordoses e 2 cifose. A região cervical é considerada uma lordose. Vamos lá, lordose significa quando fica para trás. A região torácica, uma cifose, tá? Para frente. E a região lombar, outra lordose. Ok? Para trás. E a região sacral, outra cifose. Tá? E a diferença dessas curvaturas seria o quê? Seria uma mobilidade. Tá? As partes da coluna mais móvel são justamente as lordoses, a cervical e a lombar. E até por isso que é mais fácil você encontrar dores nesses pontos, tanto na região do pescoço quanto na lombar. Por essa mobilidade excessiva, tá? Então, geralmente essas regiões tendem a ficar mais sobrecarregadas, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho do que cada uma comanda, tá? Bem resumido mesmo, tá bom? A região cervical comanda toda, então, essa região do pescoço e os membros superiores, braços, dedos, as mãos e a região de membro superior, ok? A região lombar comanda mais a parte, então, de membro inferior, as pernas, pé, enfim, tá? Tudo correspondente mais abaixo. A região torácica tem de objetivo principal comandar realmente os órgãos, tá? Então, o funcionamento visceral. Coração, pulmão, fígado, estômago, enfim. Mais essa questão visceral mesmo, tá? E o que acontece? Qualquer alteração, então, em algum desses segmentos, ou seja, em alguma dessas regiões, podem gerar dores a outras regiões do corpo, tá? Por isso que eu optei por falar da coluna primeiro. Então, às vezes, uma dor que você tem no cotovelo, a gente tem que sim olhar a região cervical, a região correspondente que comanda esse cotovelo, tá? A inervação muscular, a parte vascular também que é muito importante, tá? Então, a gente tem que saber toda essa relação, tá? E assim mesmo com a lombar. Aquela dor no joelho, a gente tem que ir lá no segmento lombar, que tem mais relação com esse joelho, e ver como que tá aquela zona, ok? Então, eu fiz esse vídeo hoje para bem simplificado, para falar um pouquinho da coluna vertebral. Depois a gente vai entrar mais a fundo com algumas patologias dela, como os osteófitos, que seriam o bico do papagaio, as hérnias de disco, enfim, algumas patologias relacionadas à coluna vertebral e falando aos poucos sobre determinado assunto. Mas hoje eu fiz um resumão dela, para já vocês entenderem
o quão importante é esse bom funcionamento da coluna para um bom funcionamento do organismo em geral, ok? Então, deixem o like aí nesse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, se inscreve, e também de ativar o sininho, para que sempre tiver conteúdo novo aqui, vocês estarem por dentro dos assuntos, tá? E novamente, vai ser muito legal, muito interessante para vocês, porque a gente não vai falar só de assuntos relacionados às patologias, mas também dar dicas de autotratamento. Então você que sofre com algumas dores, não deixe de acompanhar o canal, tá? Até os próximos vídeos, pessoal!